Convido você a abrir a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, a sequência que nós temos feito aqui na carta do apóstolo Paulo. E hoje nós vamos pegar a sequência aí do verso 13, entrando no capítulo 3, indo também até o verso de número 13, todo o capítulo 3, tá bom? Então, primeira epístola do apóstolo Paulo, escrita aos Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 13 em diante, até o final do capítulo 3. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura que farei, texto que vamos meditar nessa noite. Então estejamos atentos à palavra do Senhor nosso Deus. Diz assim, portanto, 1 Tessalonicenses 2, de 13 em diante. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Porque também padecestes, da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedir de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo, ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho, pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficarmos sozinhos em Atenas e enviarmos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é de vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora,
o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos? Ó Pai querido, mais uma vez te damos graças pelo privilégio de podermos ler a Tua palavra. E agora, ó Deus, temos o privilégio ainda maior de estudá-la. Clamamos para que Teu Santo Espírito, que habita nos seus, venha de fato nos iluminar, nos edificar, nos ensinar, nos admoestar, nos corrigir e nos motivar para servirmos mais e mais ao Senhor. Que o Senhor, apesar de mim mesmo, me use para a honra e glória do Teu santo nome e fale ao coração dos meus irmãos e irmãs, e mesmo que estejamos privados da presença uns dos outros, como Paulo também estava aqui em Tessalonicenses dos seus irmãos, que também o nosso coração possa estar unidos no desejo de servir e amar ao Senhor. É o que nós clamamos em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Que bom. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, nós temos estudado isso já há algumas semanas, e vemos que Paulo, Timóteo e Silvano escrevem essa carta à igreja, e ele começa lá no capítulo 2, no verso 2, dizendo assim: damos sempre graças a Deus por todos vós. E a gratidão de Paulo estava no fato de que aquela igreja, ela abraçou o evangelho de tal forma que se tornou uma igreja modelo para as demais. Na fé, no amor e na esperança. Essas três virtudes que vão acompanhar aqui toda a carta, ele vai constantemente chamando atenção para isso. Vimos também que na semana passada, qual que foi a estratégia que Paulo usou para que essa igreja se tornasse essa igreja modelo. Qual que foi a estratégia no evangelismo, na obra missionária? E vimos que, apesar das lutas, das dificuldades que ele recorrentemente menciona aqui na carta, né, da luta, da tribulação, do labutar de dia e de noite, das privações, de todas as dificuldades, ele confiou no próprio Deus como Senhor da igreja e pregou o evangelho com fidelidade, não com bajulação, mas com fidelidade, não buscando agradar a homens e muito menos glória de homens, mas sim agradando a Deus e glorificando o nome do Senhor. Agora então nós chegamos na fase aqui da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, onde do verso 13 do capítulo 2 até o verso 13 do capítulo 3, ele demonstra todo o seu desejo de estar com os irmãos, as dificuldades que eles estavam passando, mas ao mesmo tempo é uma sessão que tanto pela notícia que ele recebeu de Tessalônica, quanto pelo relatório que Timóteo, que foi enviado a Tessalônica e que retornar agora a Paulo havia trazido, conduz o coração do apóstolo a mais uma vez dar graças a Deus. É por isso que no verso 13 ele diz: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Veja que Paulo está, apesar das lutas, apesar das tribulações, apesar das dificuldades, apesar da labuta, apesar da luta constante para preservar a fidelidade a Deus e a sua palavra, ele se sente motivado a dar graças a Deus pela vida daqueles irmãos. Ele vai dizer que aqueles irmãos são a sua coroa, a sua glória. O verso 19 do capítulo 2 vai dizer assim: pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Ele está falando, quando Jesus voltar, quem são
os frutos que eu, Paulo, poderei apresentar para o Senhor na sua vinda e que vai me trazer alegria. São vocês. Vocês, sim, são realmente a nossa glória e a nossa alegria. O retorno da igreja de Tessalônica aos ensinos, a pregação fiel que Paulo estava trazendo a eles, a reação dessa igreja em abraçar, em ter uma fé operosa, em ter um amor abnegado, em ter uma esperança firme, era a alegria e a coroa, a satisfação do apóstolo Paulo. E ele, então, incessantemente dava graças a Deus pela vida desta igreja, porque a igreja estava reagindo e respondendo de uma maneira surpreendente, maravilhosa, fantástica ao trabalho da evangelização que fora feita ou do ensino que fora feito. E dentro desse contexto, então, o apóstolo Paulo vai chamar a atenção de que aquela igreja era justamente a alegria do seu coração, porque aquela igreja ela tinha uma postura especial para com a palavra de Deus. As Escrituras era de fato o centro daquela igreja, era a base daquela igreja, era a razão de todas as coisas, era ali que estava fundamentado todas as práticas daquela igreja. E através da palavra de Deus, aqueles irmãos estavam crescendo no conhecimento da graça e na prática de vida cristã. E é por isso que nós vemos aqui no verso 12, ou melhor, 13 do capítulo 2, que eles tinham recebido a palavra que o apóstolo estava pregando como sendo palavra de Deus. E essa palavra, veja aí no final do verso 13, né? A palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Irmãos, nós vimos na semana passada que a estratégia de crescimento está na fidelidade, na confiança para com Deus e na pregação fiel das Escrituras. Um dos dois pontos importantes que nós mencionamos a semana passada. Não existe nenhuma igreja verdadeiramente cristã, saudável, que não esteja firmada nas Escrituras. A palavra é aquilo que nós temos de mais importante. A palavra tem que ser o centro, a palavra tem que ser a base, a palavra tem que ser o guia, a palavra tem que ser o tudo. É pela lei, pela palavra de Deus que nós recebemos a direção que o próprio Deus tem em nós. E a palavra é o próprio Cristo. Cristo é o Logos, é o Verbo, é a palavra encarnada. Então a revelação que recebemos é o próprio ensino de Cristo, é a própria essência de Cristo. Quando nós cantamos, Cristo é a mensagem central deste livro. E quando nós recebemos a palavra de Deus, ela miraculosamente, sobrenaturalmente, ela age, ela opera eficazmente na vida daqueles que ouviram tal palavra e a receberam como palavra de Deus. Nesse sentido, irmãos, fazendo essa leitura inicial, nós vemos que Paulo está extremamente agradecido a Deus e motivado para servir ao Senhor. Até mesmo quando as situações são difíceis, quando a tribulação vem, ou até mesmo quando Satanás o impede de fazer determinada coisa, porque o inimigo está aí lutando contra a igreja, mas mesmo assim ele se sente motivado. E eu quero começar então o sermão dessa noite, propriamente, perguntando: o que te motiva a servir a Deus? Aonde que está a fonte da motivação que te conduz a servir a Deus? Será que a sua motivação a servir a Deus está na ausência de dificuldades? Na ausência de tribulação? Quando está tudo bem, eu estou motivado, estou ali ligado, desejoso de servir a Deus. Agora, quando começa a ter os problemas, pastor, quando começa a ter as dificuldades, aí eu fico num desânimo da fé, algo terrível. O que te motiva a servir a Deus? Será que é ver movimentos sobrenaturais na igreja? Emocionalismo? Ou um número crescente de irmãos, mas que está pautado no pragmatismo, ou simplesmente porque é modinha agora determinada igreja ou determinado grupo? O que te motiva a servir? O que vai? O que te conduz a desejar estar aqui domingo às 7h40 da noite,
ouvindo a mensagem da palavra do Senhor? O que te motiva? Todos nós sabemos, irmãos, que a motivação é algo importante. Sem motivação parece que nós paramos, não é verdade? Afinal de contas, motivação trata-se daquilo que motiva a nossa ação. Trata-se da causa, do fator que gera o desejo para realizarmos determinada coisa ou realizarmos uma ação. Obviamente que existem motivações nobres e motivações vergonhosas. Tem pessoas que são motivadas a fazer determinadas coisas, mas os seus motivos são escusos, são terríveis, né? O que nós estamos falando são motivações nobres, motivações que realmente glorificam ao Senhor. Nós devemos buscar, portanto, essa verdadeira motivação para as coisas. Nós sabemos que a motivação é o que nos mantém firmes no propósito, no cumprimento da nossa missão, e inclusive é a própria motivação que nos impulsiona a realizar a missão que recebemos. Em qualquer área da vida, né? Seja na empresa, na família, na escola, na igreja, sempre temos que buscar a motivação correta para as nossas ações. Infelizmente, na igreja tem muita gente que está motivado da maneira incorreta, está motivado para buscar glória para si, para ter algum benefício, para receber algum tipo de elogio terreno ou de recompensa terrena. Essa não deve ser a verdadeira motivação. Para o crente verdadeiro discípulo, o fato de pertencer a Cristo e ser alvo das suas promessas deve ser a maior motivação para tudo e deve ser motivação suficiente para tudo. Como nós lemos aqui, você vê Paulo falando de tribulação, falando de que o povo aqui dos crentes de Tessalônica estavam padecendo perseguição por parte dos patrícios ou para as pessoas ali que conviviam com eles, estavam sendo perseguidos, estavam passando por privações, estavam vivendo em tribulações, em dificuldades, oposição. O próprio Paulo fala que ele passou por oposição do próprio Satanás. Ou seja, eram vidas que, apesar de serem servos do Senhor, estavam vivendo dificuldades por conta de serem servos do Senhor. Se a motivação desses irmãos fosse a ausência de problemas, certamente Paulo não teria motivo para dar graças a Deus e nem essa igreja de viver um modelo, uma postura exemplar, porque eles tinham dificuldades. Veja, a motivação desta igreja e a motivação de Paulo e dos demais missionários não estava no fato das bênçãos terrenas, da isenção de dificuldades, da ausência de problemas e lutas na vida, mas a motivação de Paulo e da igreja de Tessalônica estava no fato de que as promessas de Deus estavam sobre a vida deles e que a palavra de Deus estava operando eficazmente na vida deles, na vida daqueles que creram em Cristo. Então veja, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele não esconde dos seus leitores que a sua motivação está em Deus. Ele, é o próprio Deus que é a fonte da sua motivação. Mesmo sendo alvo de oposição, perseguição, aflição, tribulação, ele continua motivado a permanecer fiel na missão que Deus lhe confiou. O contexto, portanto, da carta aos Tessalonicenses mostra a alegria, o júbilo de Paulo em ver Deus confirmando a sua obra evangelística no coração dos crentes de Tessalônica. Fica claro que a operação de Deus na vida daqueles crentes, mesmo em meio à dificuldade, serviu de motivação para os apóstolos dos gentios. Ele se alegra em ver que a palavra de Deus tem operado eficazmente na vida desses irmãos. O poder da palavra de Deus transformando vidas era a grande motivação do apóstolo Paulo.
poder aprender, ensinar, poder ver as pessoas crescendo no conhecimento da palavra, ver a palavra de Deus transformando o pensamento, transformando a prática, transformando o modo de vida das pessoas, era a grande alegria e a grande coroa do apóstolo Paulo. A principal razão para Paulo louvar a Deus pela igreja de Tessalônica era a operação eficaz da palavra de Deus na vida dos crentes. Vejamos aí o final do verso 13, né? Outro verso 13 novamente. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Essa é a maior motivação que um verdadeiro servo de Deus tem no plantar de uma igreja. Ver a igreja se tornando uma igreja modelo, com fé, com amor e esperança. E isso justamente pautado e baseado no fato de que ela abraçou, de que ela recebeu a palavra de Deus, e essa palavra gera mudança na vida deles. Então veja, a razão principal do louvor do apóstolo Paulo era a operação eficaz da palavra de Deus na vida dos crentes. Isso nos leva a perguntar, a operação da palavra de Deus em sua vida tem servido de motivação, de alegria, de júbilo para alguém desejar louvar e servir mais a Deus? A operação da palavra de Deus em sua vida tem servido para motivar o pastor que Deus colocou sobre a sua vida para louvar a Deus pela sua presença, pela sua existência, pelo seu crescimento? Você já pensou nisso? Que baseado lá em Hebreus, eu vou ter que prestar contas diante de Deus pela sua vida. E aquilo que eu tenho ensinado para você, se realmente tem sido demonstrado com fidelidade às Escrituras, isso tem operado eficazmente na sua vida ao ponto de me motivar a continuar pregando, ensinando e conduzindo você a receber ainda mais a palavra do Senhor? Segunda questão. A operação da palavra de Deus em sua vida tem servido de motivação para alguém desejar servir ao Senhor na nossa igreja? As pessoas quando olham para você falam: fulano, você está tão mudado, você está tão diferente, você não era assim, o que está acontecendo? Aí você fala: é porque eu estou aprendendo da palavra de Deus, cara. É porque eu estou estudando das Escrituras e estou aprendendo coisa que na minha vida inteira eu não tinha estudado, não tinha aprendido. E isso tem mudado a minha cosmovisão, isso tem mudado o meu jeito de pensar e o meu jeito de agir. E isso então tem conduzido as pessoas a dizer: cara, eu quero aprender então dessa mesma palavra, eu quero ouvir desse mesmo ensino, eu quero ouvir dessa mesma pregação. Ou você está aqui simplesmente por estar, você é mais um na multidão. Passa domingo, passa domingo, vem sermão do pastor Hervé, passa sermão do pastor Hervé, vem estudo de quarta-feira, vem escola dominical, vem devocional de áudio toda manhã. E isso, o que tem acontecido? Isso tem operado, tem transformado a sua vida? Tem agido? Ou você continua sendo a mesma pessoa de sempre, caindo nos mesmos erros, tendo as mesmas práticas contrárias às Escrituras, crendo nas mesmas falácias de antigamente? A operação da palavra de Deus em sua vida tem servido de alegria, de coroa, de motivação para alguém desejar servir, louvar e servir ainda mais ao Senhor? A operação da palavra de Deus em sua vida tem servido de motivação para alguém desejar passar por esse mesmo processo que você está passando? Como tem sido, irmãos? É justamente isso que eu quero trabalhar contigo nessa noite. Quando que a palavra de Deus opera eficazmente em nós? Como que eu posso
saber que a palavra de Deus está moldando o que precisa ser mudado na minha vida? Quando que a palavra de Deus vai operar de modo a que eu possa crescer no conhecimento e na prática para ter uma fé operosa, um amor abnegado, uma esperança firme ao ponto de ser modelo para os demais crentes e servir de motivação para que aqueles que estão servindo ao Senhor desejem servir ainda mais, e para aqueles que ainda não conhecem, vendo a minha mudança de vida, vendo a minha postura, desejem aprender dessa palavra de Deus. Quando, pastor? Quando que eu sei que a palavra de Deus está operando eficazmente em mim? Então vamos lá, irmãos. Olhando para o texto, né? Vamos pensar aqui, não da minha cabeça, não da sua cabeça, mas daquilo que a Bíblia diz, daquilo que Paulo escreve aqui aos Tessalonicenses. O primeiro sinal que mostra que a palavra de Deus estava operando eficazmente nos Tessalonicenses, e é o primeiro sinal que vai mostrar que a palavra vai operar também eficazmente na sua vida, é você acolher a palavra de Deus como sendo verdade de Deus. A Bíblia precisa ser a revelação inerrante do Senhor. A Bíblia precisa ser a palavra da verdade absoluta vindo do próprio Deus, a revelação especial. Se a Bíblia for só mais um livro para você, se ela não for um absoluto, se ela não for a verdade de Deus, se ela não for a revelação vinda do próprio Deus, que moveu homens, inspirado pelo Espírito Santo para nos revelar a sua vontade, então essa palavra não vai operar eficazmente na sua vida. Para que essa palavra comece a operar eficazmente em sua vida, você precisa acolhê-la como sendo a palavra de Deus. Veja aí o verso 13 mais uma vez. Outra razão ainda temos para nos incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, a palavra pregada por Paulo, Silvano e Timóteo, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens. Não acolheste como Paulo falando, como Silvano falando, como Timóteo falando, como pastor Herbert falando. Mas acolhestes como em verdade como a palavra de Deus. Isso aqui é uma dificuldade, porque muitas vezes você apresenta a verdade das Escrituras para as pessoas, elas falam assim, mas eu não acredito nisso. Se você não acolher a palavra como sendo a verdade de Deus para a sua vida, ela não vai operar eficazmente na sua vida, porque vai ser só mais uma palavra como qualquer outra. Paulo louva ao Senhor porque os tessalonicenses acolheram, ou seja, ouviram de bom grado, ou seja, receberam a pregação do Evangelho como sendo a verdade de Deus. Eles acolheram a palavra ou receberam a palavra como sendo a verdade de Deus. A Bíblia, irmãos, a palavra de Deus é a verdade. Ela não simplesmente contém a verdade, mas ela precisa ser entendida como sendo a verdade. O próprio Senhor Jesus, na oração sacerdotal, lá em João 17:17, pede para que Deus santifique os seus na verdade. E ele diz, a tua palavra é a verdade. Para a palavra de Deus começar a operar eficazmente em sua vida, transformando o seu modo de pensar, o seu modo de agir, você precisa recebê-la como sendo verdade de Deus, a palavra de Deus. Infelizmente, para muitos, a Bíblia é só um livro de homens. Agora, para que ela opere eficazmente em nós, precisamos recebê-la como verdade de Deus para o nosso bem. Vou ler aqui rapidamente com você o texto que eu já citei, João 17:17, diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aqui mesmo, aos Tessalonicenses, só que na segunda epístola, quando ele vai falar do ministério da iniquidade, ele vai dizer que somente aqueles que amarem a verdade é que vão ser preservados. Ele diz assim no verso 10 do capítulo 2 da segunda epístola aos Tessalonicenses,
e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O amor da verdade é o amor da palavra, porque a verdade é a palavra segundo Jesus Cristo. Enquanto a Bíblia for só um livro para você, pode até em alguns momentos te emocionar, mas não vai transformar, não vai operar. A palavra de Deus não vai operar eficazmente na sua vida. Você precisa acolher a palavra, não como palavra de homens, mas como palavra do próprio Deus. E um Deus que deseja que você tome conhecimento da verdade, se arrependa e mude de vida. Esse é o primeiro sinal aí para você saber se a palavra tem operado. O que a Bíblia é para você? Só um livro? Ou é a verdade absoluta de Deus, a palavra de Deus, a sua única regra de fé e prática? É ela que vai determinar aquilo que você crê e aquilo que você faz? Se assim for, ela vai operar eficazmente na sua vida. Segundo sinal, ou segunda aí característica para você saber se a palavra de Deus tem operado eficazmente em você. É quando você crê naquilo que a Bíblia diz e não naquilo que você acha, né? Então nós estamos aqui, voltando para 1 Tessalonicenses, capítulo 2, o verso 14, ele diz: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus. E o verso, capítulo 3, o verso 5 em diante, vai dizer assim: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Então, veja, a palavra de Deus opera eficazmente em nós quando nós cremos naquilo que a palavra de Deus anuncia. Quando eu não apenas recebo a palavra como vinda de Deus, mas eu creio que essa palavra é de fato do próprio Deus. E eu então creio naquilo que a palavra de Deus anuncia. O apóstolo Paulo, quando escreve, ou quando escreveu aos Romanos, afirma que a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Cristo, lá em Romanos 10, 17. Então, nem todos os que ouvem, creem. Mas aqueles que ouvem e creem, estes experimentam a ação operosa do poder de Deus para a salvação. Essa questão de ouvir a palavra como verdade é uma coisa. Eu recebi a palavra como verdade. Agora eu preciso crer que aquela palavra é de fato a palavra de Deus anunciada em verdade. Jesus disse que muitas pessoas são apenas ouvintes. Eles recebem até mesmo a palavra, mas eles não creem nessa palavra. Eu preciso ouvir e crer. Quando nós vamos aqui para Efésios, que fala do processo aí do chamado de Deus, no capítulo 1, verso 13, diz: em quem também, depois que ouvistes a palavra do Evangelho, a palavra da verdade, desculpa, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Tendo nele também crido. Então, primeira coisa, você precisa ouvir a palavra de Deus como sendo palavra de Deus. Ouvir a pregação do Evangelho como sendo palavra de Deus. E segundo, você tem que crer. Tem muita gente que só fica a Bíblia é a palavra de Deus, eu escuto a Bíblia, eu leio a Bíblia todo dia. Tem gente que lê a Bíblia por mais de 80 anos, todo dia. Só que não acredita em uma palavra que está ali. Ler sem crer, meu amigo, não adianta de nada. Nem todos que ouvem creem, mas aqueles que ouvem e creem, estes experimentam a ação poderosa, operosa e poderosa do poder de Deus para a salvação. Quando a Bíblia ocupar o lugar da única fonte de regra, prática e fé, ou seja, e crença da nossa vida, ela começará a operar eficazmente em nós. Romanos 10, 9 diz que aqueles que
que crerem que Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou, esses serão salvos. É uma consequência natural. Você ouve a mensagem, crê, e o Espírito Santo vem e te sela com a promessa e com a herança da promessa definitiva. Então, você quer saber se a palavra está operando eficazmente em você? Primeiro, você reconhece ela como palavra verdadeira de Deus? Segundo, você crê naquilo que ela ensina? Se ela fala que a salvação é pela graça de Deus, você crê? Se ela fala que você precisa se arrepender dos seus pecados e que somente através da obra de Jesus é possível ser justificados em Cristo Jesus, você crê nisso? Se ela diz que a promessa de vida eterna e de vida boa e que a prova de Deus, a prova do amor de Deus para com a sua vida está no fato da salvação e não na prosperidade dessa terra, você crê? Não adianta só falar que a Bíblia é a palavra de Deus. Você precisa crer. Essa é a segunda situação que mostra que a palavra está operando em sua vida. Você reconhecer que ela é a palavra de Deus e você crer naquilo que ela anuncia. Vamos lá. Terceiro ponto aí, o terceiro sinal que mostra quando que a palavra de Deus opera eficazmente em nós. É quando nós, além de ouvirmos, além de crermos, praticamos o ensino da palavra. Veja aqui o capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, o verso 6 a 8. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Fé operosa, amor abnegado. E ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos. Por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Eles, apesar das dificuldades, eles praticavam o que a Bíblia estava ensinando. É isso que Timóteo veio falar, o pessoal lá está firme na fé, está firme no amor, está firme na esperança do Senhor. Eles estão praticando aquilo que eles estão aprendendo de Deus. Veja aí o verso 11 e 12 do capítulo 3. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor de uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Veja, eles praticavam o ensino da palavra, e isso ficava claro com a vida de prática de fé, na prática do amor, na prática de santidade, da isenção de culpa e da esperança do retorno de Jesus Cristo. Ou seja, não basta simplesmente ouvir a palavra, ter a palavra como sendo palavra de Deus. Não basta apenas crer naquilo que ela diz. Você tem que também que praticar. Toda a Bíblia afirma isso, meus irmãos. Salmo 128 diz, bem-aventurado aqueles que temem o Senhor e andam nos seus caminhos. Temer e andar. Mateus 7, quando Jesus fala do prudente e do insensato que constrói a casa lá, ele diz que o prudente é aquele que ouve as palavras e as pratica. Enquanto que o insensato, ele ouve a palavra, mas não pratica. João 14 diz que aqueles que amam a Deus, eles têm a palavra ou têm os mandamentos e os guarda. Veja, ter e guardar, ouvir e praticar, temer e andar, são exemplos que a própria palavra de Deus nos diz que para você saber se a Bíblia está operando eficazmente em sua vida, você precisa ter isso como padrão. Você reconhece que a Bíblia é a palavra de Deus? Sim. Você crê naquilo que ela ensina, naquilo que ela fala, naquilo que ela diz? Sim. Você pratica aquilo que ela ensina? Se sim, então ela tem operado eficazmente na sua vida. Em Tessalonicenses, Paulo faz aqui um paralelo entre a fé
o amor e santidade. Ele põe a fé como crença e amor e santidade como prática. É lógico que se eu creio na palavra de Deus como verdade, né, se eu ouço a palavra de Deus, creio nela, tenho fé naquilo que a Bíblia de fato é, isso vai gerar uma prática diferenciada. Uma prática de amor e uma prática de santidade, que é o que se espera de todo verdadeiro crente. A palavra opera eficazmente em nós à medida daquilo que ouvimos e cremos tornar-se a prática em nossa vida. Se você quer saber se a palavra está operando eficazmente em você, você tem que ouvir. Olha, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus? É. Eu creio no que ela ensina? É. Isso tem gerado uma mudança de prática da minha vida? A minha prática está pautada no amor a Deus acima de todas as coisas? E isso me tem conduzido a uma vida piedosa, a uma vida santa, de isenção de culpa, de justiça, de andar na luz, de praticar a vontade do Senhor, de proclamar as virtudes desse Deus, ou seja, práticas que estão condizentes com aquilo que a palavra de Deus fala, do que aquilo que a palavra de Deus ensina e daquilo que ela exige que eu venha a crer. Se a sua prática está sendo moldada de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina, então ela tem operado eficazmente em sua vida. Agora tem gente que ouve a palavra, tem gente que até crê na palavra, mas não pratica. E obviamente essa palavra está sendo lançada ao vento. É o insensato que ouve, mas não pratica. Ouve, mas continua construindo a casa sobre a areia. Cuidado. O quarto ponto que eu quero mencionar com você é o finalzinho aqui do capítulo 3, que mostra que a palavra de Deus está operando eficazmente em nós quando nós perseveramos firmados na esperança prometida por essa palavra. O verso 13 diz: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai e na vinda do Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. O foco aqui do verso 13 é a volta de Jesus. E a ideia é o seguinte: quando Jesus voltar, como que ele vai te encontrar? Fiel? Você vai estar perseverando até o fim, sendo fiel até o fim, ou até a sua morte? Porque mesmo que você não esteja aqui até a volta de Jesus, se você morrer, como que você vai estar até o dia que você vai se encontrar com o Senhor? Seja na sua morte ou seja na volta de Cristo. Perseverante, em santidade, isento de culpa, firmado nas promessas do Senhor? Veja, a palavra de Deus opera eficazmente em nós, nos mantendo perseverantes até o fim. Não é ouvir, crer e praticar em um simples momento da minha vida, mas é durante toda a minha existência, durante toda a minha vida. É perseverar até o fim. Lembre-se que a motivação está no fato da palavra de Deus operar eficazmente em nós. Isso não significa, irmãos, estarmos isentos de problemas, mas significa que, apesar dos problemas, apesar das aflições, das perseguições, das lutas, das tribulações, nós vamos permanecer até o fim, ouvindo, crendo e praticando de modo perseverante a palavra de Deus ou o ensino da palavra de Deus. Somente assim estaremos seguros na esperança da vida eterna e na volta de Jesus Cristo. Então, se você quer saber se a palavra de Deus tem operado em sua vida, você precisa ver se você tem sido perseverante. Ou se você tem sido volúvel diante dos problemas. Se você tem oscilado a sua fé diante da perseguição, da aflição, da luta, da tribulação. Veja, a nossa comunhão com Deus independe das situações desse mundo. Se você continua sendo fiel, crente, e produzindo o que deve ser produzido como discípulo de Cristo,
mesmo no meio do olho do furacão, mesmo diante da maior dificuldade da sua vida, significa que a palavra de Deus tem operado eficazmente em sua vida. Agora tem gente que os probleminhas, vem lá uma garoinha já, o cara já desanima da fé. Na hora que vier a chuva de pedra, meu amigo, e aí, como vai ser? Tem gente que uma brisinha qualquer já faz o cara desanimar na fé, deixar a igreja e mudar de tudo. Na hora que vier o furacão, o que vai ser? Tem hora que um pouquinho de água à porta da casa já leva as pessoas ao desespero. E quando o rio transbordar? É na luta, irmãos, é na tribulação que você vai demonstrar se a sua fé realmente é verdadeira. E isso vai provar se de fato aquilo que você tem ouvido, aquilo que você tem crido, aquilo que você tem praticado, vai sustentar você no momento da dificuldade. E vai provar que a palavra de Deus está operando eficazmente em sua vida. Perseverar é aguardar a volta de Jesus vivendo de modo santo, isento de culpa, ou seja, justo, e confiante nas promessas do próprio Deus. E aí? A palavra de Deus tem operado eficazmente na sua vida? Ou você está simplesmente nos primeiros pontos? Para alguns a Bíblia nem é a palavra de Deus. Para alguns, para outros até é. E ele ouve a Bíblia. É interessante, né? Nossa, que história linda. Outros chegam até a crer, mas não praticam. Outros só praticam quando a vida está tudo boa, está tudo bem. Não tem problema, pastor, conta comigo, estou na igreja, estou animado com o Senhor, vamos servir a Deus. Vem a primeira dificuldade, a pessoa some. Que tipo de gente você é? Que tipo de crente você é? Será que as pessoas têm sentido alegria em ver a sua fé? Em ver o seu temor diante da palavra de Deus? A sua crença, a sua prática e a sua perseverança? Outras pessoas têm desejado conhecer o seu Deus, justamente porque têm visto que a palavra de Deus tem operado eficazmente na sua vida? Como tem sido? Concluindo, irmãos, quando a palavra de Deus opera eficazmente em minha vida e na vida daqueles que estão próximos de mim, transformando a minha mente, moldando a minha prática, gerando fé, gerando amor, santidade, justiça e esperança, certamente como Paulo, seremos motivados a louvar e a servir mais e mais ao nosso Deus. A nossa motivação em servir ao Pai está ligada à ação de Deus em nós através da sua palavra. É por meio da palavra de Deus que ele vai operar em nós. É através da leitura e do ouvir da palavra de Deus, é através do crer no ensinamento da palavra de Deus, é através da prática da palavra de Deus e da prática mesmo nos momentos de dificuldade, é que nós vamos ver Deus operando, transformando e completando a boa obra que começou em cada um dos seus. Quando recebemos a palavra de Deus como verdade, nós somos motivados a ouvi-la mais e mais. Eu desejo, o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei eu medito de dia e de noite. Quando eu creio, ou quando cremos naquilo que a Bíblia me diz, ou que ela anuncia, nós somos motivados a aprender mais. Eu quero crescer no conhecimento. Eu quero não só tomar leitinho, mas eu quero do alimento sólido que a palavra de Deus pode me trazer. E quando nós praticamos aquilo que ela nos ensina, nós somos motivados a agir cada vez mais e de modo melhor. Porque nós saberemos e sabemos que estamos fazendo a vontade de Deus. E quando nós
E quando perseveramos nas promessas que ela afirma, independente das circunstâncias, nós somos motivados a suportar mais, até o fim. E assim, irmãos, seremos agentes motivadores para que outros louvem, sirvam e esperem no Senhor. Portanto, que a palavra de Deus opere eficazmente em sua vida. Esse é o desejo do meu coração. Amém?